Olá, Jujubas, tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! Eu fiz faculdade em Londres, só que assim que eu me formei, mudei para Amsterdã. Lá eu fui trabalhar de atriz no teatro. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada em teatro. E o meu sucesso foi tão rápido que quando eu fiz os meus 29 anos, eu já me tornei diretora de um teatro inteiro. Olha só que responsabilidade, apenas com 29 anos de idade. Só que com isso, eu tive que me mudar para Viena, onde era esse teatro, né? Então, uma menina de 29 anos, com a responsabilidade dessa, com um sucesso desse, né, para se orgulhar. Só que eu tava numa fase que eu tava me sentindo sozinha, sabe? Porque as minhas amigas, que eram todas da minha idade, estavam tudo casada, tendo filho, e eu não. E eu pensava que aquilo era algo muito distante para mim, já que a minha rotina de trabalho era muito puxada. E aí, no ano de 2005, eu estava prestes a completar 30 anos quando eu resolvi tirar uns dias de descanso. Estava trabalhando demais, sabe? Me sentindo cansada. Então, falei assim, quer saber? Vou fazer uma viagem para Amsterdã e descansar lá alguns dias. Porque nessa altura, eu morava em Viena, lembra? E aí, nisso eu fui. Quando eu cheguei lá, marquei um encontro com a minha amiga, né? A gente iríamos sair junto. Então, eu estava sentada num banco da praça esperando ela. Enquanto eu esperava essa minha amiga, fiquei olhando as pessoas andando para lá e para cá. E nisso passou um casal muito apaixonado. E eu fiquei pensando assim, será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que eu vou apaixonar tanto por uma pessoa a ponto de querer dividir a minha vida com ele? E aí nisso eu pensei ainda assim, e se eu pedir isso com força? Já que faltam poucos dias para o meu aniversário, vai que acontece, vai que eu ganhe de presente. No meio desses meus pensamentos, um rapaz se aproximou de mim. E quando eu olhei, eu levei um susto porque era um morador de rua. E eu não sei por que motivo, tinha muito medo de moradores de rua. Eu acho que porque eu fui criada numa família rica, né? Fui muito mimada, deve ser por causa disso. Nisso que ele se aproximou, ele perguntou para mim que horas eram e eu fiquei com mais medo ainda, porque em frente onde a gente estava tinha uma igreja com um relógio enorme. Só que rapidamente eu respondi para ele que eram 5h30. E eu pude perceber que ele era um rapaz jovem, apesar de estar com o rosto coberto de barba que mal dava para ver, tá muito sujo e também cheirava bem mal, sabe? De onde ele tava, tipo, ele não tava tão próximo, mas dava para eu sentir bem. E aí as coisas começaram a acontecer assim estranhamente, porque como eu disse, eu sempre tive muito medo de morador de rua e também eu tinha uma dificuldade minha de fazer amizades. Só que aquele morador de rua, ele me passou uma confiança tão grande que eu não sei explicar, que ele foi se aproximando e a conversa entre nós dois foi surgindo naturalmente, sabe? Eu fui sentindo vontade de falar com ele. Parecia ser tão fácil conversar com ele. Era como se ele conseguisse me entender mais que eu mesma. E a gente começou a conversar e de repente eu me via vidrada nos olhos dele. Eu não conseguia tirar os meus olhos dos olhos dele e ele também da mesma forma. Conversamos ali por mais ou menos uns 15 minutos até que a minha amiga chegou. Nisso que ela apontou, falei assim, é a minha amiga, vou ter que ir. E perguntei, qual que é o seu nome? E ele falou assim, Vicky. E eu saí, sabe, despedi dele, saí com a minha amiga. Quando a gente já estava indo embora, ele gritou para mim assim, num tom de brincadeira, ei, vamos marcar o nosso próximo encontro. E eu, tá, Vicky, fala aí qual dia. E ele disse assim, daqui 5 dias nesse mesmo lugar. Mas, gente, foi num tom total de brincadeira, tanto da parte dele quanto da minha parte, sabe? Eu ri, brinquei e fui embora. Na semana seguinte, naquele exato dia que completava o 5º dia, eu fiquei pensei assim, mas se ele estiver lá? Não, mas isso é loucura, porque foi uma brincadeira da parte dele e ele sabia também que eu respondi com brincadeira. Mas a minha curiosidade foi tão grande que eu voltei naquela praça e, para minha surpresa, o Vic estava sentado naquele mesmo banco me esperando. E aí eu me aproximei e a gente começou a conversar novamente, né? Por horas, conversando, e ele tinha um humor incomparável. Era muito agradável conversar com aquele cara. Eu nunca tinha me sentido tão confortável assim conversando com qualquer pessoa do mundo e ainda mais com um morador de rua. Eu pude perceber que o Vic carregava uma bolsa muito grande e eu perguntei a ele o que tinha ali dentro. Ele disse que era um saco de dormir e uma lata de cerveja. E eu falei assim, lata de cerveja? Foi aí que ele começou a me contar a história dele.
Ele disse que saiu para fazer um mochilão pela Europa, só que o dinheiro dele acabou rápido demais e foi aí que as coisas começaram a bagunçar. Porque ali, longe de casa, ele não tinha nenhum familiar para ajudar ele, então ele teve que começar a pedir dinheiro na rua. O problema é que todo o dinheiro que ele ganhava, ele começou a beber, se tornou alcoólatra e ficou naquela situação ali, morador de rua. E eu fiquei admirada, né? Porque, tipo, a gente olha uma pessoa, seja ela qual for, e você já julga pela aparência sem nem imaginar a história dela, né? Conversamos a tarde inteira e eu contei para ele que no dia seguinte eu tinha que voltar para Viena, porque eu tinha que retomar o meu trabalho. O Vic se mostrou muito triste, então o que eu fiz? Peguei e passei o meu número de telefone para ele, despedi e fui embora. Mas tipo, eu fui embora com ele na minha cabeça o tempo todo. Eu só pensava se algum dia a gente ia voltar a se encontrar, sabe? E eu não conseguia entender os meus próprios sentimentos, o porquê eu pensava naquilo. E aí, chegou o dia do meu aniversário e de repente o telefone tocou e eu atendi. E o estranho foi o fato do meu coração ter acelerado quando eu ouvi a voz do Vic. Ele disse assim: "Oi, eu lembrei que você tinha me falado que hoje era o seu aniversário e resolvi ligar para te dar os parabéns, né, e tudo mais." Eu agradeci, feliz da vida. E aí ele falou assim: "Eu posso ir te ver?" Eu ri e falei assim: "Pode, mas como você faria isso, né? Já que Amsterdã fica, sei lá, 1000 quilômetros de Viena." E ele falou assim pra mim: "Não, eu já tô aqui." Falei: "Como assim?" Ele falou assim: "Sim, eu vim de trem. Isso que era pra eu ter chegado aqui 2 dias antes, só que eu fui preso porque roubei uma coisinha aí, uma comida no supermercado." E, gente, eu não conseguia acreditar como que aquele cara conseguiu ir de Amsterdã a Viena de trem, sendo que praticamente nem dinheiro ele tinha, ou ele conseguiu um pouco e usou para isso. Eu sei que é claro que eu recebi ele na minha casa, afinal, olha a viagem que ele fez para poder me ver. Depois disso, vi que se estabeleceu na minha casa, começou a procurar emprego e 1 mês depois ele estava irreconhecível. Um homem lindo que não parecia nada com aquele morador de rua. Começamos a namorar e 2 anos depois a gente se casou. E aí ele começou a trabalhar de eletricista, sabe? Só que 6 anos depois nós tivemos os nossos filhos, os gêmeos, e aí ele montou sua própria loja de reparação. No começo, a minha família se assustou, porque, como eu disse, a gente sempre foi uma família rica, sabe? Uma família que tinha condições. Só que hoje em dia, todo mundo é completamente apaixonado por ele, porque ele é um homem honrado, honesto, trabalhador, é um ótimo marido e um excelente pai. Então, todo mundo é apaixonado por ele. Hoje faz 15 anos desde o nosso primeiro encontro lá naquele dia no parque, e eu escrevi o livro Como Se Apaixonar pelo Homem do Arbusto, porque foi literalmente isso que aconteceu comigo. Eu me apaixonei por um homem que eu encontrei morando no arbusto. E acredite você ou não, essa é a minha história, que parece um conto de fada, mas é...